É impressionante como é que a postura do preso muda quando ele entra para o PCC na cadeia. Eu quero dividir com você essa situação que é muito curiosa a respeito dessa integração de presos comuns para a organização criminosa. O Papo Reto tá no ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui no YouTube falando sobre o universo prisional. Hoje eu quero falar com você a respeito da mudança de comportamento do preso, né? Quando ele recebe um convite, ele sai do preso comum e se torna um preso de uma organização criminosa. Mas antes de eu contar para você essas mudanças, o que muda, como é que funciona toda essa questão dentro do universo prisional, vamos entender o conceito, como é que funciona até que esse preso chegue a receber esse convite e se tornar membro de uma facção. E aqui eu vou dar o papo reto para você. Existe sempre uma questão de uma pré-seleção. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu falo a respeito desses requisitos de lideranças e tudo mais. Mas o que eu quero falar para você é que a organização criminosa sempre fica ali tentando filtrar o perfil de um preso que ele possa realmente fazer parte dessa organização. Então, feito todo esse filtro, feito esse convite, seguindo todo aquele ritual, que logo a gente vai tratar sobre isso no nosso canal aqui no YouTube, feito toda essa pré-seleção, ele entra para essa organização criminosa. Automaticamente, ao migrar para essa organização criminosa, junto desse convite, vem também um pacote de responsabilidades que esse preso vai ter que ter a partir desse momento na sua postura e na sua conduta no universo prisional. E aqui um dado curioso e até mesmo muito interessante de ser analisado é que muitos presos, e eu não estou falando poucos não, muitos presos têm o desejo de realmente ser integrado por uma organização criminosa. Eu via muitos presos jovens, né? Muitas vezes é um preso mais jovem que tem esse tipo de comportamento. Ali na casa dos 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos. Não que a regra seja a pouca idade, mas é realmente um dado que faz muita diferença. Esse preso, ele ficava ali sempre bajulando um membro de uma organização criminosa, sempre tentando achar um caminho para integrar e receber esse convite. E era interessante observar que quanto mais esse preso demonstrava que queria entrar para essa organização criminosa, mais ele era rejeitado. Olha que paradoxo interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela percepção na sociedade. É só o cara querer entrar na organização criminosa que ele já vai realmente receber esse convite e já vai ser abraçado pela organização criminosa. Há diversas narrativas, por exemplo, espalhadas no Brasil, falando que ele é obrigado a fazer parte de uma organização criminosa. Existem muitos mitos, né, dentro desse assunto, por isso que você que está acompanhando o canal sabe que a gente está quebrando mito por mito, por isso que cada vídeo é importante, é uma peça colocada dentro desse tabuleiro, dentro desse jogo de xadrez, que é o universo prisional, mas o fato real é que não é assim, o cara quer entrar e ele vai lá e recebe o convite, tem vários critérios. E se está gostando do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui para que o YouTube reconheça esse trabalho e possa mandar para mais pessoas, e a sua inscrição com certeza ela é fundamental para o nosso crescimento. Conto com essa sua gentileza. Grandes poderes, grandes responsabilidades, também não podemos esquecer das consequências. Existe também muita consequência ao fazer parte de uma organização criminosa dentro do universo prisional. Um deles a gente pode destacar que é a sua instabilidade dentro da unidade prisional, né? Aqui, em via de regra, o que acontece? Dependendo da situação, se o preso ele for faccionado, ou seja, se ele estiver fazendo parte de uma organização criminosa, muitas vezes o diretor não quer ter esse perfil de preso na unidade prisional. Talvez você pense, mas aí não vai ter vaga, como é que vai colocar esses presos, onde vai colocar esses presos? Eles começam o que a gente fala, né, jogar de um lado para o outro. Qualquer tipo de problema que tem ali no setor, você já sabe o que é o setor, porque você acompanha os vídeos aqui no canal, pode acontecer, e acontecer isso com bastante frequência nos pavilhões que eu passei. Tirava-se esses líderes, tirava esses membros da organização criminosa e ia jogando para outras unidades. Então, se o cara estava numa unidade X, ia para uma unidade Y, a 500 quilômetros da sua casa, e assim ele começava a rodar dentro do sistema. Há muitas histórias que você pode até depois conferir por aí, de presos que falaram assim, já passei em 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, justamente por conta dessa questão
de ficar sendo trocado por fazer parte de uma organização criminosa. Além de você estar sendo jogado de um lado para o outro em via de regra, também tem o peso da sindicância, que são as faltas disciplinares, né, que acabam acontecendo também dentro dessa consequência de ser preso, não que só os presos que fazem parte de organização criminosa vão sofrer a sindicância, não é isso, mas tem uma tendência, uma probabilidade maior de estar realmente respondendo mais por esses tipos de procedimentos. Inclusive, se você quiser estudar muito mais profundo sobre o que é sindicância, o que é exame criminológico, como é que funciona toda essa questão dentro do universo prisional, não se esqueça de conhecer o meu treinamento online, que eu vou dar são mais de 50 aulas para você aprender tudo o que você precisa se você tem um filho ou um marido preso. O link está aqui embaixo na descrição, dentro do meu site. Não se esqueça de conhecer esse trabalho. Bom, falamos um pouco aqui num panorama geral, convite, consequências, o que realmente acontece com esse preso que sai de status do preso comum e se torna um membro de uma organização criminosa. Vamos falar agora um pouquinho sobre o comportamento, sobre o dia a dia, o que muito acontece na realidade nesse universo prisional. O que eu mais observava era como esse preso atraía bajuladores, ou seja, presos que ficam ali, sabe, naquela expressão popular, babando o ovo, né? É a mesma coisa quando chega, por exemplo, um político, e esse comportamento de bajuladores existem em muitas camadas da sociedade, você pode perceber isso no seu cotidiano. Vamos dar um exemplo aqui. Chega um deputado que é muito querido aí, muito popular em uma cidade X, lota de gente lá babando o ovo do deputado. A gente vê isso com os presidentes. Chega o Lula, dependendo da situação, chega aquele monte de gente, bajuladores. Chega o Bolsonaro, um monte de bajuladores. Isso acontece no meio político. Também pode acontecer no meio da religião, nas igrejas, por exemplo. Chega lá um artista gospel, chega lá um pastor conhecido, aquele monte de bajulador. É um comportamento humano. E dentro do universo prisional acontece a mesma coisa. O cara, quando ele é... Vou usar uma expressão para você entender. O preso, quando ele faz parte de uma organização criminosa, ele é como se fosse um popstar dentro da cadeia. Ó, que louco que eu tô falando pra você aqui. É tipo um popstar, ou seja, aqueles presos comuns começam a bajular tudo que ele fala, eles dão risada, tá certo, é isso aí. Então é muito louco quando você analisa isso num olhar de comportamento humano. E aplica-se isso também muitas vezes na rua, né? Então o cara, quando faz parte também de uma organização criminosa na rua, também tem esses bajuladores. E automaticamente aqui começa a mudar o comportamento desse preso que se tornou um membro de uma organização criminosa. Porque é meio que automático. O cara recebe um título, o cara entra para uma espécie, né, de comunidade ali do crime, ele começa a mudar o comportamento dele. E assim, eu vi muitos presos que se tornaram membros de facção criminosa, como o comportamento dele mudou na cadeia. O jeito de andar muda, o jeito de falar, a postura, é como se fosse uma outra pessoa. Isso aqui não que seja uma regra, que todos, porque toda regra tem exceção. Tinha caras que continuavam os mesmos, na humildade, na tranquilidade, não havia ali uma mudança, né, muito radical no seu comportamento. Mas os emocionados, né, aqueles caras que realmente desejavam ter esse título, é impressionante a alteração do seu comportamento. Porque nós temos que entender a estrutura psicológica do ser humano. O ser humano, ele é um ser vaidoso. Então a gente gosta mais do elogio do que das críticas. Por exemplo, eu participei lá do podcast do Glauber, um podcast totalmente condicionado para um público da galera militar. Só entrevista policial, só entrevista essa galera que tá mexendo, né, nessa parte da segurança pública, polícia mesmo, né? E eu fui lá. Então, assim, automaticamente eu não vou ser bajulado naquele ambiente. Por quê? Porque já existe um público condicionado a admirar esses militares. Então, você lidar com as críticas, lidar com as perseguições é muito mais difícil. É muito mais gostoso você falar dentro das suas bolhas, lugares onde as pessoas vão te aplaudir, lugares onde as pessoas vão concordar com você. É muito mais fácil, entendeu? Por quê? Porque nós somos seres vaidosos. Nós gostamos que o nosso ego seja massageado. E automaticamente, todas as vezes que você é picado por essas pessoas que estão ali te bajulando, mais o seu ego vai
vai ficando inflamado, ou seja, muitos caras às vezes querem entrar, não que seja uma regra, mas existe também esse perfil, muitos presos querem entrar para uma organização criminosa porque querem beber de toda essa vaidade e querem receber também esses bajuladores. E não somente isso, você também percebe que um dos comportamentos que muda muito desse preso que sai do status comum para se tornar um membro de uma organização criminosa, fica muito mais arrogante, porque o poder da palavra dele aumenta. Então aquele preso comum, ele tem um peso na palavra dele na cadeia, né? E se você pega o preso que ele faz parte de uma facção criminosa, o peso da palavra é muito diferente. Isso aqui muda tudo para quem está vivendo no universo prisional. Eu mesmo, até vou fazer aqui rapidinho um jabá, né, sobre o meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Dentro dessa saga, eu conto um pouco de como foram os desafios que eu enfrentei com ideias, com situações, onde muitas vezes eu estava com a razão, mas quando eu estava ali, de repente, num confronto de ideia com um membro de uma organização criminosa, era muito nítido como o peso das palavras, elas realmente mudavam. E não era uma questão de quem tinha razão ou quem não tinha razão, era justamente quem estava falando. É como a gente vê, é por isso que eu falo que o universo prisional ele é muito parecido com o universo social. É a mesma coisa quando você usa um termo que a gente conhece no meio da argumentação, que é o discurso da autoridade. Então você pega ali uma técnica, né? Quando você fala assim, mas fulano de tal que disse isso, o ministro falou isso, ou o deputado falou isso, o argumento da autoridade. E muitas vezes isso acontecia muito na cadeia. Independente da razão, tinha ali um peso por trás, né? O peso da palavra. Eu basicamente aprendi que é o seguinte, o certo é o certo independente de quem está falando. Para mim não importa se é um PCC que está falando, se é um cidadão comum, o certo é o certo. Pelo menos eu tento aplicar isso na minha vida para não ser muito contaminado por esses argumentos de autoridade. Como eu estou tentando mostrar para você aqui, tudo isso está alicerçado na vaidade humana. Tudo isso tem realmente a premissa, a raiz de tudo isso está ligado muito fortemente na nossa vaidade. E era interessante que a prisão me deu muitas experiências, e uma dessas minhas experiências era conversar com muito membro antigo da organização criminosa. Quando eu passei na cadeia de Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, tinha muito preso mais velho, 50 anos, 60 anos, presos que tinham muito tempo de cadeia, digamos assim, né? E o que acontecia? Eu percebia que o comportamento daquele cara era diferente, a postura, né, como ele enxergava o crime. Por quê? Porque ele estava sofrendo lá, muitos caras lá com 20 anos, já cumprindo 20 anos, 25 anos, e você percebia que naquele olhar, naquela conversa, havia o peso das suas escolhas, e muitos acabavam até aconselhando, se fosse hoje eu não faria parte dessa organização criminosa, eu mudaria minha vida. Então muitas histórias, até mesmo que eu conto no meu livro Lodebar, realmente faz com que a gente reflita muito sobre essas questões. Agora, se você gosta de estudar sobre organização criminosa, sobre o PCC, não se esqueça, dentro do meu site tem muitos e-books que eu falo sobre organização criminosa, eu tenho um e-book especial que fala sobre o PCC, um estudo, tem muito material de apoio para estudar mesmo. Aí você vai mergulhar na história, os links estão embaixo aqui na descrição para quem realmente gosta de aprofundamento. É um tema muito difícil, porque é um tema que eu enxergo que ele está alinhado junto com a psicologia, né? Em breve eu vou estar lançando aqui dentro do canal o meu podcast. Lembrando a você que nós estamos fazendo uma grande revolução aqui dentro do canal. Vai ter vídeos falando sobre o sistema prisional, vídeos falando sobre histórias de ex-presidiários, vai ter vídeos falando também sobre o universo do mundo do crime. Muita coisa está chegando para que a gente possa ter vídeo todo dia aqui no canal. Então, a minha meta é que todos os dias a gente tenha vídeos novos que possam ampliar o nosso debate sobre essas questões. Se você gostou do tema de hoje, não se esqueça de fortalecer com o seu like, deixar o seu comentário falando sobre esse tema específico, como você enxerga, se isso é interessante ou não, porque o seu comentário ajuda no engajamento e isso fortalece demais o nosso trabalho. E não se esqueça, lá dentro do meu site tem muito material para a gente poder realmente estudar mais sobre essas questões, tá bom? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!
muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na